Quero falar agora sobre Gabriel Veron, notícia exclusiva. O ex-atacante do Palmeiras, formado na base alviverde, pode voltar ao Brasil em janeiro. Interessante detalhar essa história. Jogador de 21 anos de idade acabou perdendo espaço no Porto, teve 2 lesões desde o início dessa temporada, até por isso nem estreou pelo time principal. Esteve em campo apenas uma vez pelo Porto B, ele se recuperava de uma contusão sofrida no período de férias, foi reestrear no Porto B e acabou se machucando de novo. Agora, quase 6 meses depois, desde que se reapresentou, ele enfim tem condições de jogo, mas não tem mais tido oportunidades no time principal. Até por isso, o Porto cogita emprestá-lo. E 5 clubes brasileiros da primeira divisão já demonstraram a intenção de ficar com o jogador por empréstimo de pelo menos uma temporada. Antes de gravar o vídeo, até liguei para o Lupércio, que é representante do Gabriel Veron. O Lupércio não quis dar muitos detalhes sobre essa história, disse que é tudo muito embrionário, mas não descartou a possibilidade de o Veron se mudar para o Brasil já na janela de janeiro, tá? Importante contar que ele havia sido adquirido pelo Porto em julho de 2022 por 10 milhões de euros. Em sua primeira temporada em solo português, foram 26 partidas com 1 gol e mais 4 assistências. Gabriel Veron caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e avalie sobre o que pensa sobre o tema, beleza? Tem informações de contratações do Galo, centroavante vem. O canal Galão Querido, eu nem cheguei a publicar vídeo sobre isso, mas eu posso contar para vocês o seguinte. Uma pessoa do Galo com quem conversei disse assim: deveremos trazer no máximo 3 peças e será do meio para frente, e serão essas peças do meio para frente, tá bom? Então é isso, o Atlético trabalha para a contratação de mais 3 jogadores. Eu acho que vai vir centroavante sim, porque o Atlético está desesperadamente à procura de clubes interessados no Kardec. O Kardec tem tudo para não ficar para o próximo ano, tá? E o que tem de verdade no Aboubacar oferecido ao Galo. Cara, essa história do Aboubacar tá todo mundo perguntando. Eu vou até dar uma checada agora também, assim que acabar o programa. O André Bastos é mais um a perguntar sobre Aboubacar. Vocês vão lembrar do Aboubacar? Esse cara jogou no Porto durante bastante tempo. Fez uma boa dupla de ataque com o Marega. Era Aboubacar e Marega. Os caras, torre gêmeas, eram muito fortes, né? Aí ele sai do Porto, vai pro Besiktas, joga no Al Nassr e volta pro Besiktas. Atual temporada de 22 jogos, 11 gols e 3 assistências. Tem contrato até junho de 25. Tem jogado lá, cara, ó, foi reserva contra o Fenerbahçe, entrou faltando 26 minutos, mas tinha jogado 72 no outro, 90 no outro. Difícil tirar o Aboubacar do Besiktas, hein? Érica Duarte, Nicola, o Galo está focando em trazer um meia de qualidade. Essa é a prioridade. Se vier, você acha que o Galo será um dos favoritos a brigar por tudo? Eu acho que depende muito do jogador, né, Érica? Tem até uma informação legal para contar para vocês sobre o Galo. Estava aguardando, mas tenho a língua solta. Vocês perguntam, eu conto mesmo, tá? Hoje o Atlético trabalha com o objetivo de trazer 3 peças. Todas do meio para frente, tá? Então é isso. O Atlético ainda espera trazer 3 reforços, que podem não. A ideia é mudar o patamar do time que já é muito bom, conseguiu manter todos os seus titulares. Do Hulk, eu queria mostrar esses números. Vamos lá, hein? Ó, entre os atacantes no Campeonato Brasileiro de 2023, esses números são do SofaScore. Primeiro em nota no SofaScore. Primeiro em assistências, 11, eu acho que é o mesmo número do Soares, hein? Se eu não me engano, é o mesmo número do Soares. 11 em grandes chances criadas, primeiro em chances criadas, 13. Primeiro em gols de fora da área, 4. Primeiro em dribles certos, 86. E o mapa de calor do Hulk é um absurdo. É um monstro, é a quantidade, o tanto que esse cara corre. Breno Galante, por favor, você crava que o Hulk, no dia 8 de janeiro, vai estar se reapresentando e vai seguir uma temporada de 2024 vestindo a camisa do Galo? Boa tarde, Elton. Boa tarde aos amigos aqui, a turma de casa. Primeiro falar, né? Que responsabilidade, tá sentado no lugar do Valor. Né? Que é isso, né? O cara mais coerente aqui do programa. Então hoje seja coerente. Então eu tenho que buscar a coerência e falar o seguinte: no futebol não se crava nada, porque a verdade no futebol não dura 24 horas. Eu posso dizer o seguinte: a probabilidade do Hulk continuar no Atlético ela é gigante,
por tudo que a gente conversa com as pessoas dentro do Atlético que dão como certa a permanência dele, com as pessoas que trabalham com o Hulk que também dão como certo que ele vai cumprir o contrato dele, e eu acho que a torcida do Atlético também deseja isso, né? É um cara que não tem... A gente não tem o que falar do Hulk, os números mostram isso, mas fora dos números, o comportamento dele dentro de campo e fora de campo também é algo espetacular. Eu que acompanhei o Atlético em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, em todos os jogos fora, eu estive presente e presenciei várias vezes o Hulk fazer coisas assim que me surpreenderam. No aspecto de carinho e de atenção ao torcedor, até na formação do ser humano, entendendo que aquela presença dele com uma simples foto, um simples autógrafo poderia mudar a vida daquela criança que foi ali só para poder ver ele. Então ele tem uma sensibilidade que eu acho que é muito diferente de vários profissionais que a gente vê no futebol. É um cara que eu acho que o Atlético ainda tem muito o que explorar, ele ainda pode dar muito dentro de campo para o Atlético, mostrou isso até mudando um pouco a função dele nessa temporada, passou a ser um garçom do Paulinho, ajudou demais o crescimento do Paulinho, e que pela primeira vez o Hulk, desde quando chegou ao Atlético, perdeu o posto de ser o artilheiro do ano. O Paulinho tomou esse posto dele, mas ficou em boas mãos e hoje o Atlético tem a maior dupla de ataque do Campeonato Brasileiro, acho que do Brasil. Posso dizer que vejo com bons olhos que o Hulk fique, mas o grande desafio para mim do Atlético é a manutenção do Paulinho. Dois grandes jogadores, né? Sim. Mas ainda falando a respeito do Hulk, até entrando na situação do Paulinho, Luiz, eu queria saber de você o seguinte: o Rodrigo Caetano permaneceu no Atlético, vai continuar no Atlético. Na conversa, você acredita que tenha passado pelo diálogo junto ali na hora de fechar o acordo a garantia de que o Atlético não venha a perder em 2024 nomes como Hulk e Paulinho? O que você acha que pode ter rolado na conversa e se isso realmente tem peso para o Rodrigo dizer não ao Corinthians e permanecer no Atlético? Primeiramente, né, boa tarde a todos aqui do estúdio, os amigos do estúdio, quem está de casa. Com certeza, foi aquilo que eu falei até num programa da semana passada, né, que o Rodrigo Caetano permaneceria no Atlético se tivesse essa garantia, né, de que poderia às vezes ganhar um salário ali um pouco melhor e não perder essas peças, né, essas principais peças do clube. O Hulk e o Paulinho, igual o Breno disse, não tem nem como falar, né? São dois caras, assim, principal dupla de ataque realmente. E segurar o Paulinho vai ser difícil, né? Tá atraindo muitos olhares, né, principalmente fora do Brasil também. O Hulk, por ter um contrato, né, acho que ele vai cumprir sim, o Atlético vai fazer esse esforço, né, não vai perder a sua principal vitrine, né? Assim, quase uma marca, né? O Hulk já virou uma marca. Com certeza, ele, igual ele disse, né? Não dá resultado só dentro de campo, né? Você tem o Hulk ali dentro no seu clube, ele atrai olhares do Brasil inteiro, de torcedores de todos os times, né? Então, assim, ele tem um peso muito grande dentro e fora de campo, né? Então, eu acho que, com certeza, essa permanência do Rodrigo Caetano passou por isso. Ô, Tiagão, eu vou jogar uma pergunta pra você, daquela danada de complicada pra você responder. Nos últimos 20 anos... Pegando os últimos, vamos para os últimos 23 anos, né? Pegando um bom número, né? 2 décadas, vamos falar assim. O Hulk é o maior jogador da história do Atlético? Ou, aí, você lembra de tudo que já passou nesse tempo. Você tem cabeça boa. Oi, Elton, boa tarde para vocês, amigos aqui. Que respirada, hein, Thiago? Eu tava até tentando puxar pela memória aqui os últimos jogadores do Atlético e a gente lembra aí do Ronaldinho Gaúcho de 2013. Em 2012 ele fez um bom ano ali, Campeonato Brasileiro, 2013 jogou muita bola, em 2014 já um pouco mais abaixo. Eu estava tentando fazer esse comparativo, na hora que a gente estava mostrando ali os números do Hulk, né, pelo SofaScore, e eu acho que nos últimos 20 anos, por mais que o Ronaldinho, né, jogou muita bola com a camisa do Atlético, o Andrezão até colocou aí na tela, se a gente for olhar ali, ó, o Hulk nesse ano, ele participou muito da criação de jogo. A gente vê que ele não ficou muito infiltrado só na área. Mas respondendo a sua pergunta, sendo bem objetivo, eu colocaria ele ali no mesmo patamar do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho de 2013. Mas contando as 3 temporadas do Hulk, por mais que essa temporada dele foi um pouco abaixo comparado das 2 últimas, que já foi uma temporada muito boa, eu acho que sim, é o maior nome do Atlético nos últimos 20 anos. Eu acho que o Hulk é aquele jogador que o clube precisa sim fazer qualquer esforço para ele ficar, até porque é o que eu disse agora, essa temporada dele foi abaixo das outras 2 últimas, comparando com as 2 últimas dele, mas foi uma temporada espetacular. A gente vê que o Hulk é um jogador que ele consegue se reinventar.
Ele deixou de ser aquele jogador de finalização quando chegou no Atlético para ser o garçom, para ajudar na construção. E sobre a postura do Hulk, eu acho que a única coisa que a gente tem a questionar é o seu comportamento dele com os árbitros. E acho que é algo que ele já pontuou isso também durante a temporada. Acho que para o Atlético, se quer algo para 2024, tem sim que manter o Hulk e também o Paulinho, até para reforçar, trazer bons nomes aí. Ô, André, eu posso te dar um trabalho? Eu não vou me aguentar. Segura um pouquinho. Eu podia te dar um trabalho aí, você entrando o gol, pegar o Hulk e pegar as últimas 3 temporadas dele, só fazer um recortinho. Será que dá para jogar aqui? Eu não sei se daria tempo de fazer isso, mas a gente pode percorrer isso ao longo do programa, porque pelo jeito aqui o Thiago vai chegar daquele jeito do Thiagão. Eu não me aguento. Então pode falar. Fale, Thiago. Desculpa, Xará. Eu não gosto de brigar com você. Acho seu nome lindo, primeira coisa. Mas é o Ronaldinho. Eu não consigo não escolher o Ronaldinho como o maior jogador da história do Atlético. O Ronaldinho pegou um Atlético no momento em pós 6-1 contra o Cruzeiro. Um Atlético que vinha de uma década fracassada. A década de 2000 para o Atlético, ela simplesmente inexistiu. O Atlético foi rebaixado à Série B. O Atlético não conseguiu conquistar nenhum título relevante, à exceção do Campeonato Mineiro nessa década. E aí, nem a Comebol que o Atlético tinha conquistado em 92, 97. Chega o Ronaldinho com a necessidade de fazer esse time ganhar alguma coisa. O Atlético é vice-campeão brasileiro, campeão do maior título do continente. Eu considero o maior título do mundo. Para mim, Libertadores é maior que Champions. Maior que Champions. Uma Copa do Mundo. Libertadores é o maior título do mundo. Então, conseguiu ganhar o maior título do continente. Do mundo, pô. Do mundo, verdade, desculpa. Eu falei uma coisa e pensei outra. Mas enfim. Aí conseguiu ganhar o título mais importante da história do clube e foi protagonista. E protagonista de um jeito, cara, que eu não acho, por exemplo, ele vai escutar e vai ficar chateado comigo, mas não tem como bloquear de novo, que o Bernard seja o que ele foi aqui, em 2013. Lembrando, ele ganhou a Recopa na despedida dele. Verdade, a despedida dele ainda foi a Recopa. Eu não acho que o Bernard seja o que ele foi em 2013. Ele não é aquele jogador. O Ronaldinho fez o Bernard ser aquele jogador. O Jô, eu poderia dizer que ele não era aquele jogador, mas em 2017 ele mostrou que era. Então, eu acho que o Bernard, depois de 2013, ele nunca mais conseguiu jogar bola. Não no mesmo nível. Então, eu não consigo, nesse momento, tirar esse título de maior da história, nem nos últimos 20 anos, do Ronaldinho. Aliás, os 3 maiores da história do Atlético são Ronaldinho, Reinaldo e Hulk. Acho que isso para mim, indiscutível. Os polêmico, 3 maiores. Polêmico. Os 3 maiores da história do Atlético são esses 3. Isso é polêmico. E aí, eu não consigo tirar esse título do Ronaldinho. O Ronaldinho hoje é o maior. E o Hulk tá ali na singela e humilde terceira colocação, porque o rei é o rei. Thiago, mas a questão não é por jogadores. Se for olhar a questão também, o Hulk, a chegada dele ao Atlético muda e muito o patamar do Atlético. Muda. Então, eu acho que é o mesmo fator. Vários jogadores passaram a jogar muita bola depois da contratação do Hulk. É porque eu acho que se a gente for olhar título por título, comparar o brasileiro com a Libertadores, aí o Hulk perde. Mas que o Hulk tem 2 grandíssimos títulos no Atlético, né? Ele é campeão da Copa do Brasil e do brasileiro. São 2 títulos muito importantes. E no mesmo ano. No ano que o Atlético conseguiu, até ele se coroa. Mas eu não consigo, nesse momento, tirar do Ronaldinho esse título, especialmente pelo título da Libertadores, poder colocar muito grande esses caras. O Hulk é enorme na história do Atlético. Tô falando aqui, tá entre os 3 maiores, pra mim. Mas o Ronaldinho é o maior. Ô, Breno, você tá... O Breno também tá incomodado. Vai ficar em cima do muro de novo. Não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que o Ronaldinho, ele é gênio. Eu acho que o Hulk é craque. Então, se a gente analisar individualmente a performance, ok. Mas para o Atlético, eu acho que o Ronaldinho chegou no momento, como você falou, ganhou um título, ficou aqui num período mais curto, e eu acho que para o Atlético, o Hulk deu mais para o Atlético no período que ele ficou. O Atlético ficou mais de 50 anos na fila para conseguir um brasileiro, o Ronaldinho não conseguiu. O Hulk conseguiu e no mesmo ano ele conseguiu uma Copa do Brasil. E mais do que isso, ele conseguiu ter uma repercussão nacional para o Atlético. O Ronaldinho, ele tem uma repercussão mundial pelo nome dele. Mas eu acho que o que o Hulk fez pro Atlético, cara, é uma coisa assim que vai ficar perpetuado aí, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo. Com todo respeito, Thiagão, eu acho que o Ronaldinho, ele é um cara craque, gênio, dentro das 4 linhas. Fora das 4 linhas, o Hulk é mais craque do que o Ronaldinho. Só um ponto. Você falou da fila. A fila da Libertadores, ela era de 105 anos. O Atlético tinha 105 anos em 2013. Então, só falando de 105 anos, a história não existia há 105 anos. A história do Hulk mas não terminou. Anos, você ganhar uma Tem Libertadores ano que vem.
Se ele ganhar a Libertadores Então ano que você vem... crava o Hulk pro ano que vem. Se ele ganhar a Libertadores ano que Você vem... não cravou até há 2 minutos? Não, mas se ele ganhar do ano que vem, você muda sua ideia. Não, Se você cravar que ele fica pro ano que vem, eu mudo minha ideia. Então eu cravo que ele fica, E se ele ganhar a Libertadores, ele aí passa o Ronaldinho. o Ronaldinho perde o título pra ele. E o Rei também, que pra mim hoje é o segundo colocado. Você queria Não, é só pincelar isso. sobre isso? Era só por falar sobre isso, né? Que o Ronaldinho, ele comandou aquela virada de chave do Atlético, né? Justamente, eu concordo com Esse cara o entende ponto muito. do Thiago. Assim, é porque às vezes a gente tem que dar uma separada no que o Ronaldinho representa mundialmente, que o Ronaldinho que foi um sucesso no Barcelona, sucesso na seleção brasileira, e o que ele entregou dentro do Atlético. Uma fonte do site GE publicou que o Galo ainda está batalhando para contratar Gustavo Scarpa, mas está restando convencer a equipe inglesa, né, a liberar o jogador, né? Segundo a mesma fonte, a negociação é instável. O Forest não definiu se está disposto ou não a negociar o meio atacante.